Quais são as condições necessárias e os materiais necessários para a gente fazer uma análise sensorial? E é o que eu vou falar de coisas que podem ser dispensadas e outras que não muito. Primeiro critério que primeiro fator que nós deveríamos ter, uma sala ideal, tá? Por vários motivos. Luz, a gente tem que ter uma boa iluminação, que não é nem forte demais e nem fraca demais. Algumas vezes a gente está em sala e falando de degustação, as pessoas põem uma lanterna embaixo, aquilo é muita luz, tá? Por outro lado, a gente também não pode estar num ambiente com a luz mais esmaecida, porque a gente não vai ter uma boa percepção do vinho. Então, para isso até é interessante aquelas diretrizes da ISO, porque te dizem ali um número de lumens suficiente, que não é nem de mais nem de menos, mas a forma de fazer isso normalmente são luzes, né, lâmpadas com luz incidente sobre a taça, ou a própria superfície da mesa ali, onde tem uma luz branca, e que vira o nosso próprio suporte para enxergar o vinho. A luz vem de lá e a gente enxerga contra ele também. E há essa possibilidade. Também outra coisa que é importante é que a gente tem aí a ausência de odores. É importante que essa sala seja aí um pouco reservada para que a gente não tenha influência de outros cheiros enquanto a gente faz a degustação. Isso às vezes é um problema. Às vezes a gente está num restaurante, às vezes a gente está numa escola de gastronomia e, claro, isso aí são complicadores porque a gente passa a não ter a percepção, não é que não tem a percepção, mas que a gente pode acabar tendo aí fatores de confusão sobre de onde vem o aroma. E às vezes também o próprio encanamento das salas, por vezes acaba sendo falho e acaba voltando o cheiro de esgoto. Ah, e vinho tem cheiro de esgoto? Pode ter. E além de poder ter, às vezes a gente não consegue distinguir bem. Às vezes tem nos dois, daí você está na dúvida. Às vezes tem só no do esgoto mesmo, a gente acha que é do vinho. Então é importante ter uma boa ventilação e ausência de aromas. Além disso, a temperatura é importante, seja para que o vinho se mantenha ali numa temperatura adequada, seja para que a gente esteja à vontade. Nem para deitar e dormir e nem para ficar desconfortável. Qualquer das situações nos distrai e nos tira a atenção. Ah, mas em casa então eu vou ter que fazer agora? Não, gente, vamos lá. Fica num lugar tranquilo, um bom arejamento e também, não sei se tu vai estar te preocupando aí com uma degustação mais técnica em casa, né? Está falando aqui condições para fazer uma boa degustação técnica. Também é bom que tenha espaço suficiente para circulação, tem pessoas servindo, tem taças, acaba quebrando, derrubando vinho, é bom que tenha algum cuidado. A limpeza tem que ter cuidado para não deixar odores, né? E às vezes daí usa uma coisa neutra sem cheiro e essa coisa é água sanitária e tem aquele cheiro de água sanitária, então preferencialmente ter aí um produto que não deixe cheiro e deixar ela bem aberta, ventilando após a limpeza. Tem aqui alguns exemplos e é importante, aqui eu retomo uma questão, essa divisória, isso é fundamental, assim, basicamente para a gente não ter influência dos outros, tá? E é nisso que se baseia, a grande parte das normas ISO para sensorial é para te deixar isolado, para que tu não tenha influência das outras pessoas. Só que em grandes concursos talvez isso não seja tão problemático. Aqui é do Chardonnay de Monde e veja que é uma cena comum de grandes concursos no mundo. Mesas montadas com uma toalhinha branca né, com uma boa iluminação, com uma toalha branca para servir inclusive para usar, para avaliar a cor do vinho. A gente tem ali os pãezinhos, as taças servidas, o número do julgador, alguém passando e fazendo o serviço, e essas pessoas podem inclusive se olhar. Mas eu admito para vocês, elas não vão se olhar. Não só porque elas são muito éticas com o concurso, mas não dá tempo. A cena de concurso é uma coisa, para mim, inclusive, rápida demais. Às vezes e ele se baseia muito em preencher tabelinhas, que é uma coisa que eu vou falar mais adiante, mas a gente acaba não diferenciando como deveria vinhos que são muito distintos e acabam tendo pontuação parecida por terem atributos técnicos específicos bons. Eu, de antemão, digo que eu não sou um grande fã de fichas de degustação. São o supra-sumo, vamos fazer melhor, mas não fazem. O que te faz ser melhor, exercitar o vocabulário e o teu aparelho sensorial.
Mas, enfim, há uma possibilidade de a gente ter, assim, que para aquela situação que as pessoas vão ter muito trabalho para fazer, um trabalho cansativo, tá? Participar de júri sensorial, assim, ó, 2 minutos uma amostra, 3 quando muito, é uma coisa enlouquecida, rápida, e que te exige efetivamente aí prestar atenção e de fato cansa. E não é 2, não é 10, é 30, é 40 vinhos num turno. Então, evidentemente, é um processo cansativo. Muito legal, mas muito cansativo. Mas, como eu dizia, se a gente vai fazer experimental sobre tudo, fez uma formulação de um produto, fez um corte, quer fazer uma avaliação para fazer uma análise estatística, fazer uma publicação, é interessante que ter degustadores treinados, né? E a independência deles, e aí não pode se enxergar mesmo. Essa aqui é a sala da Embrapa, inclusive tem aqui alguns pesquisadores da Embrapa. O Dr. Alberto Miele foi meu orientador, fui bolsista dele uma época, tenho saudades e agradeço a Embrapa aí pelo tanto que faz pelo setor do vinho brasileiro e inclusive o que fez por mim mesmo. E aqui a gente tem uma situação interessante, mas o que é essa sala esquisita com essa borda aqui, né? Parece uma testeira assim de botar um nome do que é, que tem os numerozinhos, é que a gente tem que perceber que na realidade ela tem aqui ó, uma cordinha, essa cordinha a gente pode fechar ela aqui, aqui e mesmo na frente e fazer basicamente o que preconiza lá a ISO para fazer uma análise sensorial experimental e ficar isolado, tá? E nessas análises, algumas vezes, inclusive, o teu tempo de resposta é um dos fatores que pode ser medido. Mas eu não vou entrar assim em detalhes, só para dizer que provavelmente essa sala seria a mais ideal. Eu, se pudesse construir uma sala hoje para uso com aulas, seria essa, porque você pode fazer dela um auditório, você pode fazer dela separar dos lados, você pode fechar totalmente e fazer uma análise com bastante rigor, e para mim seria a preferida. Mas não tem nada disso em casa. Tudo bem, uma toalha branca, uma luz decente, um ambiente ventilado, numa temperatura agradável, os vinhos na temperatura correta, concentrar, escrever e tá ali, fazer as anotações, refletir, e é isso. Então, na prática de muitos de nós, a sala não vai ser uma desculpa para você dizer, eu não sei, eu não consigo crescer em degustação porque eu não tenho lugar adequado. Isso não procede, não. Agora, outra coisa que a gente costuma dizer, a taça de degustação. Para que serve a taça de degustação? De alguma forma, como a ficha de degustação, mas não para ranquear o vinho, ela serve para a gente ter um meio que não atrapalhe, que não faça diferença entre um vinho e outro. Para a gente fazer comparações justas, o ideal é que se use os instrumentos parecidos. Ela não é uma taça excelente para nenhum vinho, assim, eu gosto de dizer. Ela é básica e possível para todos os tipos de vinho, mas, por exemplo, deixa espumantes com pouco perlage, uma percepção de borbulhas um pouco prejudicada, e grandes vinhos não conseguem arejar tanto. Na nossa prática em casa, e talvez até mesmo em ensino, ela seja dispensável. Já tem pesquisas mostrando isso, que ela não é um fator que vá fazer uma grande diferença, inclusive não traz a melhor expressão dos vinhos, mas esses autores normalmente indicam, olha, na dúvida, seja conservador e use ela se for fazer um comparativo entre vinhos, mas para aprender sensorial não precisaria ter uma taça de degustação, tá? Às vezes o pessoal faz um certo mito, assim, meu Deus, essa taça, você vai ter ela e a tua vida vai mudar, não vai. Inclusive, talvez você perceba alguns vinhos um pouco menos à medida que, por exemplo, essa taça é muito maior, tem mais espaço para arejamento e um vinho que necessitasse de arejamento se desempenha melhor nela. Que é o que alguns desses autores dizem, olha, use a taça adequada para cada um dar um resultado melhor, inclusive, de percepção sensorial. Sem muitas diferenças. Não tendo diferenças e tendo um ranqueamento, use aquela que é certeza garantida e que tem normas, né? Tanto ISO quanto a Associação Francesa de Normas Técnicas disciplina elas. E veja uma coisa, elas são, apesar de ter normas, elas têm um pouco de diferença. Por isso que às vezes a gente vê uma fileira de taças e vê que uma um pouquinho mais baixa, outra um pouquinho mais gordinha,
porque elas têm aqui as dimensões com a margem para mais e para menos. E se tu variar todas as margens, tu vai descobrir que a taça sai um pouco diferente. Às vezes tem umas mais baixinhas e outras mais altas, mas acabam servindo para a mesma coisa. E se fosse fazer uma comparação assim bem justa, como é o caso de um concurso, de alguma situação experimental, é ideal que, inclusive, elas sejam o mesmo modelo. Não, que um fabricante faz de um jeito, outro faz de outro, em cima dessas dimensões, e isso poderia ser ali um fator de distração, de trazer, um fator de erro, de fato. Mas, repito, para a nossa realidade, não precisa de uma taça dessas. E, inclusive, se você passar a usar ela em casa, eu vejo muitos sommeliers, muitos enófilos fazerem isso, talvez você perca um pouco de prazer. Uma taça maior te entrega mais do vinho. Vejam uma coisa, elas têm que ser bem limpas. Como é que faz para limpar ela? Ah, não pode usar detergente porque deixa gosto, porque deixa cheiro. Primeiro, usa um detergente neutro. Segundo, enxágua bem, porque ninguém usa detergente em qualquer outra coisa, mesmo em copo, né, para tomar água, esperando que fique resto de detergente. Então, é só fazer uma limpeza adequada. É importante dizer, o detergente tira gorduras, e a gente tem gordura que não precisa ser da comida que estava comendo, da próprio batom que não deveria ter, que a gente deveria tirar ali para qualquer coisa que está cobrindo a boca para não influenciar no gosto. A nossa mão deixa a gordura na taça, prejudica o visual, então precisa fazer uma lavagem criteriosa e não consegue fazer sem uma esponja e um sabão. O detergente, o que for. Agora é importante dizer uma coisa: a esponja não é com a parte verde. A gente não deveria fazer isso nem para copo de geleia de mocotó em casa. Que é claro que aquilo é abrasivo e vai acabar deixando fosco em algum momento. A mesma coisa também as taças. Se não tiver máquina específica para lavar taça, não lave na lavadora de louça, que provavelmente ela tem os abrasivos que acabam com o cristal. E loguinho ele está fosco. Então, se puder comprar aquela esponja bem básica ali, bem baratinha e arrancar a parte verde, para mim é a melhor taça, a melhor esponja que tem. E também peço desculpas, mas tem qualquer coisa que está aí me atrapalhando muito, tá dando alguma reação aí de alergia. Eu tenho rinite, está me incomodando bastante, então de antemão desculpas. Vamos continuando. A própria secagem da taça não é muito aconselhável. Dá deixar ela vertendo água e depois, né, secar o natural, senão fica pelinho e tudo mais. Na prática de restaurante, normalmente ela vai ser seca com pano e depois polida com aquele paninho de linho para não deixar nenhum pelinho, nenhuma poeirinha e nenhuma marca. Se for fazer polimento, eu prefiro que ele seja feito bem antes e não fique cheiro de álcool, porque às vezes, até em situações práticas assim de aula, eu olho e digo, não, nem vai polir minha taça, que eu prefiro ela com uma sujeirinha de de alguma marca ali que não deixa gosto efetivamente, do que com cheiro de álcool, porque cheiro de álcool perturba a minha percepção. E às vezes ela não está úmida, vamos lá, ela está sequinha e tem aquele cheiro de álcool. E também a gente tem que saber que qualquer resíduo aí, sujeiras e resíduos de produtos de limpeza podem atrapalhar, sobretudo espumante, tá? Espumante, por exemplo, o detergente, sabão, tensoativo, estoura as bolinhas todas, espumante fica sem gás. E aí a gente olha, às vezes acontece no barzinho ali, né? Um copo de cerveja, da mesma cerveja, dois copos iguais, um cheio de espuma, outro sem. Provavelmente alguém não enxagou bem aquele outro. E aí ele quebra efetivamente a tensão superficial e vai as bolhas, vai a formação de espuma. A poeira também, né? Gás carbônico sai dos pontos de nucleação, que podem ser imperfeições da taça, por isso que a taça, quanto mais dura, vamos dizer assim, né? Quanto mais vidro menos trabalhado ali, menos cuidado, menos liso, mais sai gás. E dos pontos em que a gente tem atrito, tipo sujeira. Por isso que aquele fundo de taça, volta e meia ali, que tem um pontinho que nada entra ali, aquilo é terrível, por isso que não deve deixar a taça para lavar no outro dia, por mais duro que seja lavá-las durante o dia, ou ao menos não deixar ela secar com resíduo dentro, deixar um tanto de água,
porque não consegue limpar aquilo direito. Somente a taça de espumante, aí fica borbulhando bem nitidamente, só do centro da taça ali, onde tem a sujeirinha. A Strauss, uma época, fez uma taça que tinha uma micro ranhura no meio para fazer como se fosse um leque de borbulhas, exatamente porque aquilo era um ponto de nucleação do gás. E por isso que plástico é meio ruim para espumante para bebida gasosa. A gente serve a cerveja no copo de plástico, espuma de um jeito absurdo. Claro, o plástico é cheio de micro ranhuras e isso faz com que acabe saindo muito o gás. Tem um estudo catalão sobre formação das borbulhas do espumante, eu li em catalão, inclusive. E era bem interessante, tinha diversos artigos, eu li uma boa parte dele. Mas não precisa ler. O que eu estou falando aqui é verdade, eu dou fé, e é mais ou menos isso que acontece, né? Como é que a gente tem a nucleação aí a formação do gás. Por isso que a taça de espumante tem que ser bem limpinha. E por isso que nem sempre é confiável falar em perlagem à medida que às vezes a gente tem problemas no instrumento de prova, né? E não na performance de gás que o produto tem.